Olá, estudantes! Hoje nós faremos a correção do plano de estudo tutorado, semana 1 do terceiro ano. Ao corrigir essas atividades, nós vamos discutindo algumas questões para que vocês consigam compreender melhor e fazer as correções devidas, adequadas ou necessárias aí nas suas atividades. A primeira atividade, ela trabalha com a música O Quereres, que é uma composição de Caetano Veloso e que é um gênero aí, segundo o PET, interessante para nós falarmos da modernidade e poesia. Então vamos fazer a leitura aqui desse texto para que nós discutamos algumas questões. Vocês devem ter observado que a formatação aqui ela ficou diferente, a organização dos versos. Há uma questão logo mais à frente que nós retomaremos para falarmos disso daqui. Então vamos lá. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta, e ganha liberdade da amplidão. Onde queres família, sou maluco, e onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco, e onde queres eunuco, Garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez, e onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão, e onde queres cowboy, eu sou o chinês. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres ternura, eu sou o tesão. Onde queres o livre decassílabo, e onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói, e onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução, e onde queres bandido, sou herói. Eu queria querer-te amar o amor, construir-nos docíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor, mas a vida é real e é de viés. E vê só que cilada, o amor não me armou? O amor me armou? Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol, e onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz, e onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, eu sou o óbus. O quereres, estares, sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu, querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. A primeira questão, Caetano Veloso utiliza na letra de música uma figura de linguagem chamada antítese. Nós já conversamos sobre a antítese quando nós vimos as orientações para as atividades dessa semana. A antítese, ela se caracteriza pelo uso de palavras de sentidos contrários dentro do texto. E aqui há toda uma explicação mais detalhada sobre isso. Mas vamos ao que pede-nos a questão. Aponte no texto exemplos dessa figura de linguagem. Então, nós vamos procurar no texto exemplos onde nós vamos perceber ali a oposição entre duas palavras utilizadas no texto, para ali dar uma intensidade, um estilo diferente à produção. Então, eu apontei aqui alguns, todo o texto é construído por meio de antíteses. Eu coloquei alguns aqui que vocês poderão estar conferindo, mas poderão também ter outras opções de respostas. E onde queres o sim e o não? Aqui nós vimos aqui palavras antônimas de sentido contrário, sim ou não, então temos ali uma antítese. E onde queres bandido, eu sou o herói. Mais uma vez aqui eu destaquei ali para vocês perceberem o uso das palavras de sentidos contrários. Onde queres a lua, eu sou o sol. Lua e sol também ali em oposição. Onde queres um canto, o mundo inteiro, que é apenas um cantinho, espaço, o mundo inteiro, né? Também entra ali contrário. E onde queres mistério, eu sou a luz. O mistério escondido, né? Enquanto a luz é muito clara. Questão 2. O autor da letra de música presume que o interlocutor
possível leitor do seu texto, contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Segundo Eco, em 1986, o leitor deve tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, implica ou implícita, a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e onde irá se fundir. Aqui, então, nós vamos perceber a questão de, considerando ele o estudioso Eco, ele dizer que, ao ler um texto, nós conseguimos captar nem sempre apenas o que está escrito claramente, mas aquilo que ficou implícito, digamos que o que o autor do texto quis dizer a partir do que ele escreveu. Aí entra a questão da intertextualidade, de nós percebermos também que dentro desse texto há algo de outro texto. Então vamos observar aqui, eu coloquei aqui uma resposta que é uma sugestão. Compreendendo dentro desse contexto, a sua resposta pode ser com palavras diferentes, mas dentro desse contexto de procurar o implícito que está escondido, o subentendido dentro do texto. Então eu disse aqui, o eu lírico demonstra que, em sua concepção, na vida amorosa, os opostos se atraem, e ao juntarem-se entram em atrito a questão da opção pelo que se deseja. Enquanto um quer algo de uma certa maneira, a pessoa amada deseja o contrário. No entanto, mesmo diante de todas as contradições, mesmo sendo o amor uma cilada, o eu lírico e sua amada estão apaixonados. Então aqui a gente percebe a questão da interpretação, o que você compreendeu a partir do jogo de palavras que o autor utilizou no texto. Como eu disse, é uma sugestão, você pode ter colocado com palavras diferentes. Questão 3. Vamos ler agora o que Ortiz Camargo afirma sobre a leitura. É mais uma experiência constitutiva da subjetividade, em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. Aqui ele vai falar que, ao escrever o texto, o autor ele se baseia naquilo que ele leu, que ele viu, que ele ouviu, da sua experiência, do seu cotidiano, sendo isso, essa memória, a matéria-prima, o que vai estar dentro do texto. E que o texto implica também uma certa subjetividade, né? É a visão daquele autor diante de tudo isso que ele leu, ouviu ou viveu. Mais uma vez eu apresento uma sugestão de resposta, que a sua pode até ser diferente, de repente menor, né? Professor de português costuma escrever muito. Então vamos lá. Pediu para você comentar esses versos à luz do que diz Ortiz Camargo, ou seja, você vai comentar esses versos baseando naquela concepção de Ortiz Camargo. Onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, o inseticídio, e onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, eu sou o opus. Então vamos lá para a sugestão de resposta. Mencionando coisas que considera opostas, o autor representa as ideias e gostos divergentes entre o eu lírico e sua amada, como se nunca estivessem de acordo em relação aos desejos. O momento badalado de um comício em oposição a um jogo, algo mais individual. A suavidade de uma melodia romântica ao som mais agitado do rock. A harmonia perfeita com a natureza, em contraste com o uso de inseticidas para matar inseto, por exemplo. Ainda lá a questão que ele menciona de quaresma, fevereiro. Quaresma considera-se um tempo de reflexão, um tempo onde as pessoas ficam mais calmas, buscando mais o silêncio, enquanto que o carnaval a gente percebe totalmente o oposto. Então ele vai mencionar essas coisas aí, colocando ali a questão dos gostos diferentes. Se a gente pensar já no título do poema, ele dá o nome de O Quereres, né? Até cria ali um neologismo. E nessa criação nós vamos percebendo também a questão da intertextualidade, né? O que ele menciona relacionando aí outros textos. Questão 4. É possível afirmar que a forma do poema de Caetano Veloso traz algumas semelhanças ao adotado por Camões em Os Lusíadas, isto é, 6/8. O que seriam 6/8? São 6 estrofes de 8 versos. O que são estrofes? São aqueles conjuntos de versos que nós percebemos separado por um espaço maior entre as linhas. E as linhas
é justamente o verso. Então, o verso, cada linha de um poema, e as estrofes, aquele conjuntinho de versos. Então, diz aqui que o Caetano Veloso, ele escreveu aí adotando a mesma forma do poema Os Lusíadas, que é composto por 6 estrofes de 8 versos, e esses versos são decassílabos, ou seja, versos que possuem 10 sílabas poéticas, cuja tônica cai na 6ª sílaba. E também há um refrão em redondilha maior, ou seja, com versos de 7 sílabas poéticas, composto por um dístico, uma estrofe de 2 versos, que intervém a cada 2 oitavas. Nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, ou seja, a presença da intertextualidade, poeta português do período renascentista da fase do classicismo. Se você observar a maneira como ele ficou organizado lá no PET, ele não vai apresentar essas 6 oitavas, ou seja, essas 6 estrofes com 8 versos. Por isso eu coloquei aqui a organização como ela realmente é, estruturada ali, com cada estrofe tendo 8 versos. E aí, para você observar, eu usei ali uma estrofe de Os Lusíadas para que você percebesse essa semelhança em relação à forma. Nós temos ali, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas, se não da lei e da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Esse é um fragmento de Os Lusíadas. E logo ao lado aqui você tem uma estrofe do O Quereres, de Caetano. Então, a gente vai observar aqui a questão dos 8 versos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma estrofe com 8 versos. E aqui, o Caetano também. 3, 6, 7, 8. Estrofe também de 8 versos, por isso faz aquela comparação. E depois nós temos aqui, só para vocês observarem, a questão das sílabas poéticas, os versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas. Lembrando que sílaba poética não é a mesma coisa que sílaba gramatical. Então, eu peguei aqui um versinho e fiz a expansão dos versos, ou seja, separação em sílabas poéticas. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai perceber que a última sílaba, ela não é contada, porque na contagem de sílabas poéticas, nós só contamos até a última sílaba tônica. Então, há uma diferença aí em relação à sílaba gramatical. Isso foi muito bem explicado na aula exibida pela Rede Minas no dia 3/8. Se você achar necessário agora, retome a aula, dê mais uma observada na questão das sílabas poéticas da expansão dos versos. Então, aqui só para clarear a comparação que se faz entre a forma da letra da canção O Quereres, de Caetano, e o poema Os Lusíadas. A questão, ela vai falar sobre um outro poema do Luís de Camões. A questão da comparação lá com os Lusíadas era outra coisa. Vai se falar aqui sobre a poesia de Camões, que é, na verdade, um soneto. Então, nós temos ali: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se do contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, nós temos aqui um soneto, que é um poema de forma fixa. Esse ele é composto aqui por 2 quartetos, ou quadras, que são estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, que são estrofes de 3 versos. Sobre esse soneto, há a seguinte questão: quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidas na letra de música de Caetano Veloso, sabedores de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue?
Então pede aqui para você, digamos que de repente, estabelecer uma comparação, observando quais aspectos estão presentes na canção de Caetano Veloso, Quereres, e nesse soneto de Luís de Camões. Então vamos para uma sugestão de resposta. Por meio da apresentação de ideias opostas, tanto Camões quanto Caetano nos traz uma série de afirmações sobre o amor, que parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza do sentimento amoroso. O amor aproxima pessoas diferentes que possuem ideias contraditórias, provocando sensações por vezes incômodas. Caetano o apresenta como uma cilada. Camões o denuncia como causa de dor. Porém, mesmo diante de toda a complexidade, não se evita esse sentimento e as pessoas continuam se apaixonando. Esses são os aspectos que eu considerei percebermos aí entre a poesia de Camões e o Quereres de Caetano Veloso. Essas foram as atividades da semana 1. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, pode entrar em contato para que nós possamos sanar todas e quaisquer dúvidas. Desculpem os possíveis ruídos que possam aparecer no vídeo, é porque a gente grava mesmo de forma amadora. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.